A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A ouvinte não quer se identificar, mas ela pergunta ao pastor com relação a pintar o cabelo. Pastor, é pecado a mulher pintar o cabelo? A minha resposta à nossa consulente nos surpreende, porque nós não encontramos na Bíblia Sagrada nenhum texto que se refira a qualquer proibição nesse particular de pintar o cabelo. Então, o que nós deduzimos? Que historicamente, nos dias em que a Bíblia foi escrita, não havia esse problema quanto ao cabelo. Logo, os escritores bíblicos não entraram nesse assunto. Agora, nós queremos dizer que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele se referiu ao porte da mulher, que deve se caracterizar por um tipo de modéstia e que deve também não ser assim um modo escandaloso no vestir. É o que ele diz. É que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui está a palavra de Paulo no que concerne a modéstia da mulher, a sua forma de se vestir, e embora não entre particularmente nessa questão de cabelo, fica a critério da própria pessoa, ela sempre deve procurar um tipo de cabelo que seja decente para uma mulher cristã. E nós queremos aduzir agora umas palavras que serão minhas. Um conceito que eu tenho é que mulher casada, à medida que ela passa dos 50 anos, começam a aparecer os primeiros fios de cabelo branco. E aquilo vai perturbando essa pessoa, porque indica um tipo de princípio de velhice, de uma idade madura. E às vezes ocorre que tem mulheres crentes cujos esposos não são crentes. E à medida que os cabelos brancos vão aparecendo em maior quantidade, mais a perturbação da mulher com relação ao seu marido, porque ele começa a olhar para mulheres de fora. E aí pode haver um desfazimento do casal. Logo, se a mulher estiver prudente, procure se apresentar muito bem asseada, muito bem vestida, dentro de suas possibilidades financeiras, como também cuidar bem do seu cabelo. Usar uma tinta no cabelo não vejo nenhum mal, de modo que esta é a opinião, porque a Bíblia não se manifesta. Agora, como diz Paulo, tudo com decência, para que o nome de Jesus seja glorificado. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio. O Antônio pede para o pastor falar a respeito do domingo. Ele fala que tem dúvidas sobre esse dia e também que não vê isso sendo citado na Bíblia, a palavra domingo. O que dizer, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente Antônio que você não é uma pessoa de muita observação. Pelo menos não deve ter lido assim a Bíblia nesse particular. Por exemplo, se eu perguntasse para o nosso consulente, qual o dia da semana Jesus ressuscitou? Onde estava, por exemplo, Jesus na sexta-feira, no sábado e no domingo? A Bíblia é muito clara nesse particular. Respondendo à pergunta a respeito do domingo, nós dizemos que em Marcos 16, versículo 9, fala da primeira mulher, da primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E neste dia é o dia primeiro da semana, que é exatamente o domingo. Então a terminologia que a Bíblia usava na ocasião era
primeiro dia da semana, que sucedia-se ao sábado. E nós encontramos então, pela primeira vez, a palavra domingo em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10. Eu vou ler na Bíblia Sagrada o que está escrito aqui nesse versículo, porque é importante que nossos ouvintes tenham conhecimento. Diz assim, o versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então essa expressão, dia do Senhor, está se referindo a um dia da semana. Qual este dia da semana? Exatamente o domingo, em que Cristo foi reconhecido como Senhor pela sua ressurreição dentre os mortos. E eu quero dizer da importância da ressurreição de Cristo, porque analisando bem os dias se diferem uns dos outros, pelos acontecimentos que eles registram. Então nós temos dias especiais, chamados de dias feriados, outros são pontos facultativos, mas um dia sobressai sobre o outro na sua importância pelo acontecimento que ele registra. E eu pergunto a um cristão chamado Antônio, existe para o cristão um dia mais importante no calendário do que o dia primeiro da semana, ou como nós dizemos no latim, Dominus Dies, dia do Senhor? Exatamente não. Então você perguntará, como é que o irmão pode comprovar isso? Por exemplo, o dia da criação não era mais importante que o primeiro dia da semana? Eu diria com toda honestidade, não, não, não. Por que não? Porque para um cristão, a ressurreição ressalta em importância. A importância do domingo está no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é tão importante a ressurreição de Cristo que chega a Bíblia a dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Não haveria cristianismo. E nós encontramos então o apóstolo Paulo quando aponta o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar em nossos dias. Por exemplo, em Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, palavra evangelho significam boas novas. Que boas novas nós vamos dar aos nossos ouvintes? Então, o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, estas palavras que quero ler para os nossos ouvintes. Também vos notifico, estou lendo a partir do primeiro versículo, vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e também no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. A não ser que tenhas crido em vão. Então agora o problema da pessoa. Se ele diz que aceitou, mas não aceitou francamente, decididamente, então ele está perdendo tempo. Agora ele então apronta, mencionando, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, se você me perguntasse qual o propósito central
da vinda de Jesus Cristo a este mundo? Qual o seu objetivo principal? O texto está dizendo: buscar e salvar os perdidos. Está em Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Os perdidos somos nós. Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E o apóstolo Paulo então continua: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então ele continua dizendo, versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A palavra vã significa inútil. Você está perdendo seu tempo em ser crente se não crê na ressurreição corporal de Jesus. Pode fechar a porta do seu templo, que tempo perdido. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. É o coração do Evangelho. E ele continua, e se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, repete ele, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Agora, qual foi o dia da semana que Jesus ressuscitou? Nós citamos e vamos repetir, está em Marcos 16, versículo 9, onde lemos o seguinte: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vou repetir, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Você sabia que há um grupo de sabatistas que chegam a trocar a vírgula desse texto? E Jesus, tendo ressuscitado, muda a vírgula depois de Jesus para Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então alteraram o texto para dizer que Jesus só apareceu a Maria Madalena no primeiro dia, e não que ele ressuscitou no primeiro dia. Só fizeram uma coisa, alteraram a vírgula, que está na nossa Bíblia, Jesus, vírgula, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vírgula. Eles mudaram a vírgula para Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana apareceu a Jesus. Ora, se a minha doutrina não está de acordo com a Bíblia, eu tenho que mudar de doutrina. Não mudar a Bíblia. E quero mostrar então mais, nesse mesmo texto que eu citei, de Apocalipse, capítulo 1,
E versículo 10, que alguém pode dizer, mas esse dia não é um dia escatológico da vinda de Cristo? Não. Diz a regra de hermenêutica que a Bíblia, como a Bíblia se interpreta. Então eu quero fazer questão de ler aqui algumas edições de Bíblia Sagrada, que diz o seguinte, para que os nossos ouvintes possam ter uma dedução, e maiormente o nosso consulente, Antônio, para que essa dúvida se retire dele. Diz aqui uma tradução que vou ler. Um dia de domingo, fui arrebatado em espírito. Bíblia Sagrada, tradução Matos Soares. Outra citação. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo. Bíblia, tradução Antônio Pereira de Figueiredo. Terceira tradução. Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte. Bíblia, Edições Paulinas. E o Salmo 118, versículo 24, declara: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então o versículo 22 do Salmo 118 diz: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Quem era a pedra? Pedra era Jesus. Que dia da semana ele foi rejeitado? Numa sexta-feira. Que dia esta pedra que foi rejeitada na sexta-feira tornou-se cabeça da esquina? No primeiro dia da semana. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, meu prezado irmão, dia de domingo é o dia do Senhor, é dia de você estar na casa de Deus. Seu lugar não é a praia, seu lugar não é a feira, seu lugar não é passeio, seu lugar é na casa de Deus, cultuando a Deus logo pela manhã. E à noite, quando temos o culto, então, de encerramento do dia, nós estamos lá, sempre presentes, buscando a Deus conforme sua palavra ordena. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Roberto. Ele diz também que tem dúvida e pergunta ao pastor: todos os santos estão mortos? Segundo a Bíblia, são chamados santos aqueles que na terra se separam do pecado para servirem a Deus. 1 Pedro 1,15, 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Então Deus é um ser absolutamente santo. Nós somos relativamente santos. Às vezes nós erramos. Se errarmos, temos lá 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, procuramos não errar, porque a recomendação da Bíblia é para ser de santos, porque eu sou santo. Nada podem fazer pelos que lhe dirigem, os santos que já partiram, no caso específico mencionados aqui. Santos são seres humanos, como todos nós somos, que dedicam suas vidas para servir a Deus. Quando essas pessoas morrem, eles perdem a consciência com relação ao mundo habitado, mas têm consciência do lugar onde estão. Então queremos dizer que eles, não sendo pessoas que têm atributos, por exemplo, da onisciência, eles não podem ouvir nossas orações onde estão lá no céu, se estiverem lá.
os santos não podem ouvir. Logo, se eles não podem ouvir, também não podem responder. Porém, nós temos um que tem essa faculdade, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu à vista de todos os seus seguidores e sentou-se à direita do Pai. Esse é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Dirige a sua oração a Jesus exclusivamente, ou senão ao Pai Celestial. Mas não dirija a sua oração a nenhum santo, porque nenhum deles pode fazer qualquer coisa em benefício das pessoas que ainda estão na terra. Ou mesmo nós, o ser humano, fazer a respeito daqueles que já partiram. Pastor, então depois dessa resposta, eu queria rapidamente que o senhor dissesse como se explica que a Igreja Católica ensine que os santos canonizados são intercessores. Tal ensino também não é bíblico? Não é bíblico. Romanos capítulo 8, versículos 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí está o nosso único intercessor. Mas se você precisar de um mediador, também está escrito em 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E se você precisar de um advogado, também você pode recorrer. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então nós temos alguém plenamente suficiente para nos ouvir e nos socorrer quando precisamos de ajuda celestial. A próxima pergunta é do nosso ouvinte assíduo, Noé. Ele pede para o pastor falar a respeito das mulheres que estão abrindo ministérios e se intitulando de pastoras, bispas. O consulente diz que não encontra respaldo na Bíblia e pede para o pastor falar a respeito. O consulente está correto na sua observação. Se as mulheres exerceram os mesmos ministérios que os homens no período da Igreja Apostólica, por que não há nenhuma menção no Novo Testamento de apóstolas, presbíteras, pastoras ou bispas? É uma pergunta razoável. Elas exerceram o ministério naqueles dias apostólicos? Não. Até a condição para ser um pastor é exposta pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, aliás, capítulo 3, do versículo 1 em diante, quando diz, então, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher. E agora? Não fala de bispa, mas fala de bispo. Então, é o nosso ponto de vista bíblico, porque todo o Novo Testamento, por todo o Novo Testamento, melhor dizendo, não se encontra qualquer recomendação apostólica nesse sentido. E vou repetir, nenhuma sequer. As cartas conhecidas como pastorais, em que Paulo instrui Timóteo e Tito, e que são usadas como textos base para orientação dos oficiais da igreja, nada falam quanto à ordenação de mulheres. O conhecido pastor e escritor John Piper, Igreja Batista de Belém, em Minneapolis, Estados Unidos, lembra que todos os dons são dados tanto a homens como a mulheres, mas os ofícios não. E essa distinção entre dons e ofício precisa estar em nossa mente. Uma simples leitura das qualificações exigidas por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7,
e Tito 1, versículos 5 e 9, transmite a clara impressão de que o apóstolo tinha em mente a ordenação de homens, e ninguém pode alegar que era uma questão cultural ou machismo da parte do apóstolo, como às vezes nós ouvimos. O apóstolo Paulo era macho. Não diga isso do nosso irmão, ele era imparcial. Ele não apenas reconhecia a igualdade do ser humano diante de Deus e a importância do trabalho feminino no reino, mas também sempre lutou para proteger a mulher dentro daquela sociedade machista. Ele tinha questões teológicas em mente e não preferências pessoais. É preciso considerarmos isso. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Eleni. Ela diz assim: pastor, falam que Maria intercede por nós. Não vejo isso na Bíblia. A Bíblia também não diz quando ela morreu. Maria, pastor, foi usada pelo Espírito Santo e ela foi uma mulher como nós. Casou, teve filhos. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu queria dizer à nossa consulente Eleni que as mulheres precisam ser um pouquinho mais modestas do que Maria. A experiência que Maria passou, veja que nos dias dela tinha muitas mulheres aguardando o mesmo propósito dela de ser a mãe do Salvador, do Redentor, e ela foi escolhida por Deus. Então, não é assim como todas nós, quer dizer, ela tinha certas condições que às vezes falta a cada uma por falta de, digamos assim, qualquer falha que possa dar, mas ela foi a mulher escolhida. Entretanto, devemos ter em conta que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador Jesus. Essa é a diferença. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, fala desse nascimento de Jesus. E eu quero chamar a atenção para um pormenor que às vezes passa despercebido para quem lê a Bíblia. Diz assim o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, quer dizer, comprometida com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso está no livro de Isaías. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Agora o versículo 25. E não a conheceu. Essa palavra significa que ele não fez sexo com ela, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então deve-se observar neste último versículo 25, que o texto declara que Maria deu à luz a Jesus, seu filho primogênito. Ora, a palavra primogênito significa o primeiro de uma série após o nascimento de Jesus. Outros filhos vieram para o casal, como Maria, mulher casada legalmente, podia gerar outros filhos. Os nomes dos seus filhos estão indicados em Marcos capítulo 6,
versículos 1 a 3. E partindo dali, chegou à sua pátria, seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus retornou, já com a idade de 30 anos, à sua cidade natal, isto é, onde vivera, não cidade natal, porque ele nasceu em Nazaré, mas onde ele viveu toda a sua vida, ao lado de seu pai adotivo José. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? 4 irmãos homens. E não estão aqui conosco as suas irmãs? Não diz o número de irmãs, mas desde que está empregado no plural, irmãs, pelo menos mais 2. E escandalizavam-se nele. Então aí está uma citação da Bíblia Sagrada. Ela não continuou virgem e, como a Igreja Católica ensina, embora fosse uma mulher virtuosa. Nenhuma acusação contra a moral de Maria. Ademais, queremos dizer que a Igreja Católica adota o ensino segundo o qual Maria salva. Assunto aos céus, Maria não abandonou seu munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continuou a alcançar-nos os dons da salvação eterna. É uma citação de livro católico, na página 274, no parágrafo 969, o livro tem por título Por Amor aos Católicos Romanos, página 97. Esta doutrina não está na Bíblia. A Bíblia revela que Jesus é o único que pode prover salvação. Isso dito pelo apóstolo Pedro, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo, e Ele próprio declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. De modo que é o que está na Bíblia, o que nós estamos transmitindo, e a Bíblia Católica diz a mesma coisa que a nossa diz.